Olá, dissonantes, pessoas pensantes. Como estamos depois de uma semana de novos ataques a pessoas com neurodivergência? Pois é, para aqueles que não sabem, eu sou autista e TDAH. Descobri autismo aos 32 anos. Meu filho é autista, então eu tenho experiência vivida e a experiência vivida não diagnosticada por muito tempo. E eu tenho um filho que também é autista. Então, a pessoa que entrou num hiperfoco gigante, quando eu descobri a possibilidade, depois quando eu fui diagnosticada, aí eu entrei no foco geral, ainda mais quando meu filho teve o diagnóstico dele, né? E mãe, sabe como é que é mãe, né? Então, eu... A gente às vezes não sabe nem por onde começar quando a coisa é muito óbvia. E o presidente dos Estados Unidos, junto com o seu, acho que ele é do Ministério da Saúde, alguma coisa assim. Ele é chefe lá do que seria o... Do que seria, tipo, o Ministério da Saúde, alguma coisa assim. A agência, né? Que é o Robert Kennedy Jr. Eles falaram que duas coisas, né? Primeiro que a forma como eles falaram foi de quase uma certeza. De que o próprio Donald Trump falou assim, não tome paracetamol se você estiver grávida. Vai ser um pouquinho desconfortável, mas, né, é melhor não arriscar. Dá vontade de dar um peteleco na cara de um imbecil desse, né? Vai ser um pouquinho desconfortável. Você já ficou grávida? Querida. E outra, a maioria de nós, quando a gente engravida, não posso generalizar, mas a maioria de nós, mães, quando engravidamos, a última coisa que a gente quer é causar problema pro bebê. Ok? E aí, você vira para uma pessoa que está grávida, fala para ela não tomar o único remédio para dor e antitérmico que é recomendado. Pelo menos aqui na Europa você não tem, você não tem dipirona. Então, é paracetamol. Então, qualquer dor, quando você liga na maternidade, toma um paracetamol, vê se melhora, se não melhorar, vem pra cá. É sempre a mesma coisa. Qualquer coisinha, né? Eu não tomei paracetamol na gravidez do meu filho. Não, desculpa, acho que eu tomei, mas foi bem no finzinho da gravidez. Assim, já tinha passado das 40 semanas, porque ele atrasou, né? E foi uma vez só, porque eu estava com um trabalho de parto lento. Eu tinha ido pra maternidade 2 vezes e mandaram eu voltar. Porque ainda tava só 1 ou 2 centímetros e mandaram eu voltar. E naquela noite que mandaram voltar, eu fiquei assim, já com muita dor. De cada 10 minutos tava vindo contração forte e tal. Eu não tava aguentando mais, não conseguia dormir, já tava desesperada. Aí eu falei, foda-se, vou tomar um paracetamol pra ver se pelo menos ajuda a aliviar um pouco. Não ajudou em porra nenhuma, porque já tava bem avançado, tá? Enfim, o meu filho, que é autista, eu não tomei paracetamol. Não estou querendo falar que o meu caso é todos os casos, tá? Eu entendo e quero que todos entendam que a maioria dos casos de autismo é genético, ok? Já foram encontrados mais de 1000 genes que tem link com autismo. O autismo é poligênico, ou seja, tem mais de um gene combinado que pode ser ativado e, né, você pode estar dentro do espectro, tá? Porque o autismo não é uma coisa só, não é só o problema de social, não é só o problema sensorial. O autismo, ele é um espectro, ok? Tem gente que sente muito, tem gente que sente pouco. Tem gente que fala demais, tem gente que faz menos, tem gente que não fala. Então, o autismo, ele é um espectro, ok? E dependendo do conjunto de genes
que forem ativados vai afetar de uma forma diferente, ok? Por isso que é um espectro, ok? Então, o que eu falo é o seguinte, pelo menos no meu caso, agora na minha segunda filha, eu tive uma infecção na sinusite, fui na médica, a médica me deu o antibiótico e o paracetamol. Na hora eu lembro que eu perguntei, mas isso não vai afetar o bebê? E ela falou, olha, a possibilidade de afetar existe, porém ela é muito pequena. Existe uma maior chance do seu filho, ou sua filha, no caso, que era a segunda, desenvolver alguma coisa se você não tomar. Porque a infecção, sim, pode causar problemas. A sua infecção, se piorar, pode sim causar problemas. Então, assim, não é uma questão de, vai ser um pouquinho desconfortável, tá? O Trump e o Kennedy, eles vieram de 2 estudos. Primeiro teve a parte do ácido fólico e a segunda foi a parte do Tilenol, que é o paracetamol, né? Eu vou entrar primeiro na parte do paracetamol e depois eu vou falar do ácido fólico. Eu não sou cientista, então assim, existem outras pessoas que foram muito melhores do que eu para falar sobre isso. Porém, eu vou falar um pouquinho do que eu li, do que eu entendo, do que eu sei, tá? Primeiro que esse cara, ele pegou um estudo pequeno, um estudo que já foi considerado insignificante, de, assim, a maioria das pessoas hoje em dia estão, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, eles tomam paracetamol quando precisam de alguma coisa para dor ou para febre durante a gravidez, tá? Então, obviamente que aumentou o número de pessoas tomando paracetamol durante a gravidez. O que acontece? Eles fizeram esse link e, obviamente, que o estudo deu uma porcentagem lá significante de casos de pessoas que tomaram paracetamol durante a gravidez e que o filho é autista. Agora, tá? Quando eles fizeram esse teste novamente, okay, assim, você tem que levar em consideração que foi um teste observacional, ou seja, eles olharam, fizeram lá perguntas, observaram, olharam, não foi um teste laboratorial, nada, foi um teste de observação. A pessoa olhou, perguntou e colocou lá e falou assim, ó, tá? Então, primeiramente, que é então, esse teste foi observacional, ou seja, quando eles fizeram depois a checagem com a família, que foi olhar dentro da família e falar assim, ó, tá, tem outros filhos, tem os pais, tem alguém mais na família ali próximo, no núcleo próximo da família, que tem o autismo. E aí, quando eles fizeram essa separação, aí sim, eles falaram que realmente não existe o link entre o paracetamol e a gravidez que fosse acabar no autismo, tá? Então, por quê? É genético. Então, assim, como muita gente toma paracetamol hoje em dia, então provavelmente vai dar alto. Todo mundo que tá grávida tá tomando paracetamol, entendeu? E me dá só um minutinho, porque as crianças estão me enchendo o saco aqui. Então, voltando aqui com o vídeo. Então, eu acho que eu parei no estudo, tá? O meu TDAH não deixa eu voltar pro mesmo lugar, então eu vou voltar aí, vai ficar do jeito que ficou. Palestina nos ombros. Porque hoje nós vamos falar da Palestina também. Vai ter corte da Palestina. Mas eu tô com frio também. Então isso aqui ajuda aqui quentinho. Mas enfim, então o estudo que eles pegaram foi um estudo que saiu, já assim, ele já foi desbancado, porque depois que foi apresentado, foi depois que foi comparado a outros incidentes dentro da família, já não dava mais para fazer a linkagem com o Tilenol, tá? De novo, é um estudo observacional, ou seja, não tem muita pesquisa mesmo sobre, ok? E outra coisa é o paracetamol. Deixa eu só pegar aqui as datas. Eu tenho as datas aqui.
tá? Então, assim, o paracetamol, ele foi sintetizado em 1877, tá? E ele só foi, assim, utilizado mesmo, né? Ele começou a ser usado clinicamente no início do século XX, mas era muito pouco. E ele só foi realmente utilizado do jeito que foi, né? Comercialmente, ele só foi lançado comercialmente em 1955, tá? O autismo, ele foi... a palavra autismo ela foi usada pela primeira vez por uma pessoa chamada Eugen Bleuler, não sei como é que fala, Bleuler, tá? Em 1911, tá? E depois, em 1943, por Leo Kanner, mas daí já tinha também, no 44, o Hans Asperger, Hans Asperger, né, gente famoso nazista, que é daí que vem a síndrome de Asperger, né? E, então, assim, o paracetamol só foi utilizado mesmo décadas depois do autismo ser descrito pela primeira vez. Então, assim, pode ser que exista um link que, sabe, porque nem todo o autismo realmente ele tem várias causas, além de causas genéticas, existem causas de formação fetal. E, né, se você tomar na gravidez, não, tá? Não existe prova de que ok? É um dos remédios mais utilizados hoje, pelo menos na Europa, nos Estados Unidos, para quando você precisa usar, para quando você precisa utilizar algum remédio durante a gravidez, tá? Então, ele ainda é o mais seguro, tá? Se fosse a culpa do paracetamol, gente, ia ter muito mais do que o que a gente tá vendo hoje, tá? Por que o autismo... Por que os números de pessoas autistas aumentaram? Porque a condição, ela está sendo mais estudada, temos mais pessoas se entendendo, existem mais crianças que estão sendo diagnosticadas por causa dessa mudança em como é diagnosticado, no espectro do autismo em geral, que não é mais só aquela criança que não fala, que não olha, etc. Então, existem toda uma mudança no diagnóstico, junto com as redes sociais, obviamente, ajudam a espalhar sintomas, etc. E as pessoas começam a ter um pouquinho mais, se descobrem um pouquinho mais, tem muito mais acesso à medicina nesse sentido, né? Os médicos também estão aumentando o entendimento, estão melhorando o entendimento. Então, isso é normal que aconteça. Não significa que não existia antes, só os números aumentaram porque existem mais diagnósticos. Okay? Não é porque os números aumentaram só porque existem mais pessoas com autismo. Okay? Ele chegou a falar que Cuba e nas comunidades Amish não tem diagnóstico. Gente, a comunidade Amish, mesmo se tiver autismo, eles não vão procurar saber se tem autismo ou não, ok? Eles não vão procurar medicina. Não a medicina a medicina ocidental, né? Medicina um pouquinho mais... que você utiliza coisas que, né, é por causa da crença deles, eles não vão procurar, tá? Eles não vão acreditar, etc. Por uma questão cultural, não é que não existe autismo na comunidade Amish, é que não tem como a gente saber se existe autismo na comunidade Amish, porque eles não vão procurar diagnóstico, ok? Então, quando não tem diagnóstico, não tem acesso ao diagnóstico, tá? Agora, Cuba, eu não sei por que infernos ele enfiou Cuba aí, que também é... provavelmente pelo mesmo motivo, de falta de diagnóstico. Obviamente, todo mundo tem acesso à saúde em Cuba, porém, por causa de embargos, Cuba acaba não tendo acesso a remédios, vários remédios, ok? É interessante que o cachorro alcoólatra que falou que interessante que o NASA, eu vou falar NASA ao invés de NASA, deu nome a uma condição que um NASA atual tem, né? Quem que é o... o Musk? É verdade.
É verdade, é verdade. Então, o nome Asperger's, ele saiu depois que alterou, depois que saiu o DSM-5, que é o mais atual, né? Que eu acho que foi em 2013 que foi alterado. E aí eles retiraram o nome do Asperger, né? E aí virou dentro do TEA, né? Que é o transtorno do espectro autista. E hoje entendemos como um espectro. Então, assim, o que antes era o Asperger, que era a pessoa que conseguia falar, né? O autista que conseguia falar, hoje é tudo dentro do autismo. Eu não lembro se foi por causa disso que eles tiraram, é só para poder ajudar no entendimento da condição, tá? Porém, eu acho que isso foi bom, né? Mas ainda tem muita gente que chama de Asperger e eu odeio que chame de Asperger por causa disso. Enfim, e porque diminui um pouco também, né? As pessoas com o autismo, né? Falando de uma pessoa autista, as pessoas com autismo não significa que, por eu ser nível 1 de suporte, não significa que eu tenho um autismo leve. O meu autismo, ele é leve pra quem? Ok? Tem muito... O autismo, ele é muito... Ele é visto, ele é condicionado a como a sociedade vê o autista. E não como o autista vê a sociedade. Okay? Então, assim, muito do diagnóstico do autista, ele vai vir de como o autista se apresenta para a sociedade. Então, não é, o autista de nível 1 porque seria um autismo leve. Não é que o autismo é leve, você precisa de menos suporte, porque você tem um pouquinho mais de condições e entendimento de como você deve se portar na sociedade. Okay? Isso não significa que é natural ou que é menos difícil. Okay? É muito difícil. Muitos autistas que foram diagnosticados tardiamente como eu, tem vários outros problemas que desenvolveram durante a vida exatamente por causa dessa dificuldade de entender o mundo, de navegar no mundo, às vezes até para manter o emprego. Isso tudo o autismo afeta. E também tem muita essa coisa de por favor, não fala isso, que autismo é um presente, é uma dádiva, que você é muito inteligente. Gente, nem todo autista tem o High Intelligence, né? Que é altas habilidades. Tá? Altas habilidades é uma condição separada que pode coexistir com o autismo. Nem todo autismo tem. Nem todo autista tem altas habilidades, tá? Então faz um monte de autista igual eu, que a gente já se sente meio idiota na frente das pessoas, né? Na sociedade em si, faz um monte de gente como a gente se sentir mais retardado ainda, porque, e eu tô usando a palavra retardado completamente errado, eu já peço desculpas, é força do hábito e eu peço desculpas. Faz a gente se sentir menor, porque eu tenho autismo nível 1, que muitas pessoas não conseguem ver isso como uma dificuldade, porém eu não tenho altas habilidades. E aí? E sabe, e você fala assim, todos os autistas que são representados em séries, etc., com nível 1 de suporte, são pessoas geniais e tal, e tal. Você se sente um 0. Então, assim, é ruim pra caramba, tá? Enfim. E a questão do ácido fólico é uma questão válida, é separada do paracetamol. Então, assim, paracetamol, mãezinha, não se sinta culpada de tomar paracetamol, ok? Não entra nessa, pelo amor de Deus, acho que todo mundo já conhece as histórias do Trump. O Robert Kennedy Jr., ele é um dos maiores negacionistas da ciência médica que existe. Ele tem vários interesses financeiros por trás disso tudo, tá? Ele usa toda essa retórica anti-vacina de um médico britânico que foi completamente desmascarado, ele perdeu a licença dele, tá? Ele foi desmascarado, foi descoberto que ele teve, que ele tinha interesses por trás disso, ele tinha interesses por trás do ataque à vacina, tá? Financeiros também, obviamente, né? Como a maioria das coisas, você follow the money. E
E outros estudos que foram feitos posteriormente não conseguiram linkar de jeito nenhum vacinas ao autismo, ok? Então, não entre nessa. Por favor, vacinem seus filhos. Por favor, vacinem seus filhos. O que pode acontecer com o seu filho por não vacinar é muito pior do que pode acontecer se você vacinar. Né? As chances são muito mais altas de acontecer alguma coisa ruim com seu filho se não vacinar do que se você vacinar. Ok? E o paracetamol, cara, tá liberado, beleza? A não ser que a ciência mesmo, e não o maluco do Trump que vive falando besteira por aí, e esse outro doido também, que é negacionista, mora assim. Vídeo cidadão de quem falei antes, sobre o autismo e altas habilidades. Sim, o Musk, ele tem altas habilidades, né? E, assim, muita gente acha que as altas habilidades dele são tecnológicas, né? Mas, aparentemente, as altas habilidades dele são mais na questão de marketing, de empreendimento, né? O que não deixa de ser, né? Uma alta habilidade. Mas, não dá pra gente falar que todo mundo é igual ao Musk, né? Até porque, assim, eu acho que qualquer imbecil, mesmo que não tenha altas habilidades, que tiver o dinheiro que o pai do Musk tinha, ia se dar bem, assim, na vida. Já ia dar uma ajudadinha, né, não? Tem não? O quê? Não entendi, cachorro alcoólatra. Tem não? Enfim. Ok, vamos passar para a questão do ácido fólico, tá? Existe um link, a única habilidade dele é um pai com mina de esmeralda. Mas é isso que eu falei, assim, ele não é uma pessoa que entende tanto de tecnologia, não. Ele tem uma obsessão com uma coisa, como a maioria dos autistas têm, né? E dinheiro. Com dinheiro, filho. No mundo que a gente vive hoje, com dinheiro, até tá aí o Trump, é uma bela de uma explicação, tá? Bolsonaro, tá vendo? Então, assim, né? Os caras têm habilidades com dinheiro, não habilidades com outras coisas, ok? Bom, ácido fólico. Ácido fólico. Em primeiro lugar, durante a gestação. Ácido fólico é importante durante a gestação, sim. Por quê? Não é por causa de transtornos do neurodesenvolvimento, mas sim porque ele vai ajudar a formar a parte física do tubo neural, ok? E o que pode causar se você tiver alguma deficiência de ácido fólico? Que é a espina bífida, né, que chama, ou até anencefalia, essas coisas, que seria a formação física do cérebro e da medula, ok? Então, o ácido fólico ele é muito importante para isso. Não significa exatamente que vai causar autismo, ok? O autismo é uma doença poligênica, existem alguns fatores que podem alterar certos receptores, etc., que vão ter uma função cerebral um pouquinho diferente. Vão praticamente reorganizar os cabinhos dentro do cérebro e a pessoa vai ser um pouco diferente com algumas coisas, ok? Agora, existem vários genes que vão afetar coisas diferentes e o conjunto deles que foram afetados vão acabar no espectro do autismo, ok? Por isso que a gente fala que é um espectro, porque quando você tem pessoas que podem ter um problema na fala, o autista que não fala, ele vai ter um problema ali num gene específico, ok? E aí, quando você faz em conjunto com outros que estão... E aí você forma uma pessoa que te dá tique em todos os negocinhos do autismo lá, você vai ter a pessoa com autismo, ok? Qual que é do ácido fólico autismo? Existe uma porcentagem de autistas com deficiência em ferro ou folato, que seria a vitamina B, ok? Agora, esse remédio que eles estão querendo emplacar, que eles estão fazendo uns testes, que seria o... Deixa eu pegar o nome dele aqui.
que é o leucoverina, né? Que é o leucoverina, que é um ácido folínico, tá? Que ele ajuda no tratamento de folato. Só que o que ele ajuda é a chegada do folato do sangue ao cérebro, ok? O que acontece? Existe um gene que ele causa que um dos receptores ou um dos inibidores de transporte do ácido fólico chegue no cérebro, ok? E existe uma porcentagem de pessoas que tem este gene, né, que tem esse problema, que seria praticamente uma doença autoimune, né, que não deixa chegar o folato no cérebro. Essas pessoas que têm, eu acho que é o FRA que chama, tá? Que é um subgrupo, tá? CFD ou FRAA, tá? Que existe um subgrupo dentro do autismo que dentro do autismo tem também essa deficiência de folato no cérebro. Então, assim, existem muitos autistas que têm problemas com deficiências em várias coisas, várias vitaminas, em ferro, em folato, etc. Porque muitos autistas têm problemas com alimentação. E quando você tem problema com alimentação, obviamente que você vai deixar de ter alguns nutrientes, ok? O meu problema com o ácido fólico, ele é no sangue. Então, assim, eu tenho o ácido fólico. Eu não consigo, por algum motivo, eu não consigo manter o meu ácido fólico alto no sangue. Então, assim, mesmo que você tenha um ácido fólico ok, que você faz um exame de sangue lá e, tá ok meu ácido fólico, a pessoa que tem o FRA, né, essa disfunção, ela também ela pode estar com um exame super bom de ácido fólico. Só que ele está no sangue, só que não está chegando no cérebro. Porque é o receptor, na verdade, o inibidor que está inibindo mais do que devia. Tá? A chegada do folato no cérebro. Ok? Espero que eu tenha sido... Espero que tenha dado para entender. E o que acontece? Quais são os sintomas de deficiência de folato, tá? Quando você tem deficiência de folato, você tem problemas psicológicos, ok? Que seria confusão, problemas de memória, depressão, várias coisas que você pode ter. Desculpa. Várias coisas que você pode ter que você pode ter por ser autista. Desculpa. Por ser autista, ok? Um dos critérios, o que seria o certo para você avaliar se a pessoa tem ou não autista, se a pessoa é ou não autista, seria fazer todos os exames antes, assim que você excluir causas físicas, né? Você vai achar uma causa física, trata, continua os sintomas, então estamos excluindo uma causa física, então ok, autismo, tá? Por isso que alguns sintomas podem ser parecidos. E por que pode ajudar esse remédio, né, o leucoverina, acho. Uma das coisas que a falta de folato no cérebro causa é o problemas de fala, né, essa problema de socialização. Então, a leucoverina, ela está sim sendo estudada e ela parece bastante promissora para este subgrupo que tem este inibidor superativado, ok? Espero que isso tenha feito sentido. Eu tentei explicar da forma mais clara que eu consegui aqui. Portanto, falar que a leucoverina pode curar o autismo é errado, ok? Então, assim, existem vários problemas com ácido fólico e pessoas autistas, sim. Um deles porque existe este neurotransmissor, esse inibidor de neuro... esse inibidor, né, de folato. E o segundo porque pessoas autistas às vezes têm muito problemas com ingestão de nutrientes devido a
problemas de nutrição mesmo, de não conseguir comer várias coisas, ok? E o ácido fólico durante a gravidez, ele vai ajudar na formação do cérebro e da medula, não necessariamente do autismo, ok? Se o seu médico falou para tomar ácido fólico durante a gravidez, toma ácido fólico durante a gravidez, tá tudo certo, ok? Então, muito da questão do paracetamol, a gente tem que ver, eles vão trocar a bula, né, do paracetamol nos Estados Unidos, do Tylenol, e vão colocar que não pode ser utilizado, ou talvez não deveria ser utilizado, uma atençãozinha lá, falando assim, tomem cuidado com esse remédio, porque existem doenças não, que existem problemas não causais durante a gravidez, ok? O que é não causal? A gente fala muitas vezes de que causalidade não é concorrência, correlação. Correlação não implica causalidade, tá? Porque eles acham que existe uma correlação entre paracetamol e doenças e transtornos neurodivergentes, ok? É um achismo, é um estudo, até o mesmo estudo observacional já foi descartado, porém, vamos ainda saber qual é o interesse do Trump e do Robert Kennedy Jr. em, né, ferrar com paracetamol, que é um medicamento seguro para se tomar durante a gravidez e barato, ok? Entendeu, né? É barato. Então, follow the money. Então, assim, a gente tem que ficar bastante esperto com o que vai vir por aí de, né, coisas novas, né, medicamentos que vão se mostrar muito avançados, com a relação dele com o Trump, com o Robert Kennedy Jr. Então, assim, vamos ficar esperto aí. Porém, assim, gente, ninguém tá falando para as pessoas saírem tomando paracetamol à torta e direita. Não, o paracetamol, ele tem também, em dosagens altas, você tem vários problemas. Você pode ter problemas no fígado, você pode ter problemas no pâncreas. Então, assim, não é para sair tomando paracetamol adoidado. Se precisar tomar, toma. Ok? Não é isso que vai causar autismo. Ok? Eu vi um outro estudo também do paracetamol. Na verdade, foi do ácido fólico. Só que eles pegaram dois irmãos, um irmão e uma irmã. Só que assim, cara, um caso extremo. As duas crianças tiveram vários outros problemas de mãe estar abusando de substâncias, né? Eles foram colocados eles foram retirados dos pais, né? Colocados em casas de foster, eu não sei como é que chama no Brasil, foster care, que é quando você coloca numa casa, é como se fosse uma adoção que não é pra sempre, sabe? Então, eles pegaram casos, assim, extremos. Então, obviamente, se você usar substâncias químicas, drogas, cigarro, abuso de álcool, etc., durante a gravidez, isso pode causar. Se você tiver uma doença também durante a gravidez, a mãe tiver algum problema, alguma infecção muito grave, etc., durante a gravidez, isso pode afetar, ok? Não é lar temporário, isso. Eles foram colocados em lares temporários e eles... obrigada, cachorro contra. E eles pegaram esses dois casos para falar assim, olha, né, as duas crianças têm problema com ácido fólico, não sei o quê, e os dois são autistas. Eu falei, mas gente, esses também pegaram dois casos extremos. É muito difícil você isolar um fator quando você tem vários outros. Então, assim, eu acho muito difícil você estudar um fator só quando você tem vários outros que são possíveis causas. Enfim, isso daí também é uma opinião minha de uma pessoa que não é da ciência, tá? Eu só sou curiosa mesmo e estudo pra caralho, mas não sou da ciência. Enfim, são os estudos que eu consegui ver por aí. E uma coisa que eu falo é, fiquem de olho, porque vai vir coisa por aí, ok? Mas não fiquem com medo e mamães não se sintam culpadas, porque é mais uma pra cagar em cima da culpa da mãe, que já se sente culpada por nada, simplesmente por ser mãe, ok? Não se sintam culpadas.
o autismo não tem absolutamente nada a ver com isso. Se seu filho é autista, ele também não tem nada de errado com ele. Okay? Eu odiava quando falavam pra mim assim, ai, não tem nada de errado com seu filho, não sei o que, assim, mas eu não falei que tem alguma coisa de errado, eu falei que eu acho que ele é autista, não que tem alguma coisa de errado com ele. E parece que a pessoa bugava, assim, eu falava, gente, ter autismo não é uma doença, não vai passar pra ninguém, sabe? É uma pessoa diferente, então, assim, aceita a pessoa como ela é, aprende a entender os outros, aprende a usar um pouquinho da empatia, porque eu acho que vai até mudar, talvez, o diagnóstico, porque é aquilo que eu falei, o diagnóstico é dado em como a sociedade vê o autista, não em como o autista realmente se sente, se comporta, ou sabe, todos aqueles esforços extras que tem de fazer para parecer uma pessoa normal. Okay? E é nisso que é todo baseado no autismo, em quanto trabalho você dá para a sociedade, né? Em quanto que a sociedade vai ter que se mudar para acolher uma pessoa, né? A gente vive realmente em um mundo que tem muito pouca empatia. E com isso, eu vou encerrar o vídeo. Ah, não, desculpa, eu esqueci que eu ia colocar o vídeo do doutor aqui. Vamos assistir rapidinho? Ele explica muito bem, tá? Eu não assisti esse vídeo ainda, porém ele explica muito bem. Então, o vídeo é Tilenol e Autismo, a verdade é que Trump e o Robert Kennedy Jr. não contam, ok? O nome do canal é Endócrino Talks com o Dr. Carlos Serafim. Maravilhoso o canal dele, tá? Então, deixa eu só aqui, deixa eu ligar o som. Bora ver o que ele tem pra falar. Por trás disso. E aí você tira a sua própria conclusão. Mas primeiro vamos entender do que estamos falando. Autismo não é doença, é uma condição do neurodesenvolvimento caracterizada por diferenças na comunicação social e por comportamentos de padrões repetitivos. Mas é uma condição muito grande que inclui muita gente e por isso chamamos de espectro. A apresentação varia enormemente entre indivíduos diferentes. Tem aqueles que acabaram fazendo diagnóstico só na vida adulta e tem aqueles que sequer comunicam, que têm um autismo de grau mais avançado. E sim, os diagnósticos aumentaram drasticamente. Nos Estados Unidos, eles saltaram de 0,67% das crianças nos anos 2000 para 3,2% em 2022. Isso é 1 em cada 31 crianças, segundo dados do CDC. Um aumento de quase 5 vezes. O secretário dos Estados Unidos vai justificar esse aumento falando que a gente fez isso, que a gente provocou esse autismo, já que aumentou vertiginosamente. Mas aqui tem um ponto. A gente tem que entender também que nos Estados Unidos é muito, assim, eles acham que está sendo overdiagnosed, né? Que ele está sendo supra-diagnosticado, tá? Então, não sei até que ponto isso é verdade ou não, tá? Mas, assim, se você for comparar os Estados Unidos com outros países, existe uma diferença. Mas, por exemplo, não dá pra você comparar aqui com a Irlanda, que a saúde é uma porcaria. Você praticamente não tem acesso a nada e quem tem que pagar muito caro. E se você não tiver dinheiro, foda-se, você não vai ser diagnosticado. Então, assim, tem que levar em consideração várias coisas também nesse sentido, tá? Os Estados Unidos, eles têm um supra-diagnóstico de quase tudo, né, gente? Porque dinheiro, dinheiro, dinheiro. Money, money, money. Crucial. O autismo é fundamentalmente genético. A herdabilidade é de 80% a 83%, segundo os maiores estudos populacionais, como esse aqui. Se um gêmeo idêntico tem autismo, o outro tem 60% a 90% de chance de também ter. Já foram identificados mais de 1.200 genes relacionados ao autismo. Não é uma causa única, não é uma toxina isolada, é uma arquitetura genética complexa. Mas, Carlos, se é genético, por que aumentou tanto? Porque a genética estava igual. Essa pergunta é muito boa, na verdade. O aumento se deve principalmente à ampliação dos critérios diagnósticos, os critérios mudaram várias vezes, a uma maior conscientização e detecção precoce, ao melhor acesso a serviços de avaliação, que hoje ainda são ruins, mas sequer existiam há um tempo atrás, e a diagnóstico em adultos que não foram identificados na infância. Eu tenho muitos pacientes que têm filhos com autismo e, através do diagnóstico do filho, acabaram fazendo diagnóstico em si mesmos. Então, você tem muito adulto andando por aí que tinha algum diagnóstico de uma neurodivergência e não foi diagnosticado a tempo, infelizmente. Mas vamos ao cerne da questão.
a relação entre paracetamol e autismo. Existem sim estudos observacionais que encontraram uma associação entre o uso de paracetamol na gravidez e maior risco de autismo. Mas aqui mora o perigo. Eu vou te mostrar os estudos, mas você precisa ver esse vídeo até o final para ter a imagem completa. É óbvio que o secretário de Saúde dos Estados Unidos vai se basear nesses estudos porque contam o que ele acha certo. Mas você vai ver até o final desse vídeo que tem outras informações que... É aquele negócio, né? O que a direita costuma fazer com tudo, tá? E eu vou falar isso também no vídeo num corte que eu vou fazer hoje. Eles pegam um micro e transformam num macro. Então, eles pegam um detalhe e pegam esse detalhe e fazem como se esse detalhe fosse tudo. Né? E é exatamente isso que eles estão fazendo. Pegando um estudo que é inconclusivo, que não deu, assim, e falou que é tudo, entendeu? Tá baseando tudo num estudo muito pequeno, que é inconclusivo até. Então, opa, tô com soluço hoje. Que estão passando. O primeiro estudo que sugeriu essa ligação foi publicado em 2008 por Stephen Schultz, com um odds ratio, quer dizer, um risco relativo, um aumento de chance altíssimo de 8,23 vezes para gestantes que usaram paracetamol na gestação, para os filhos delas terem autismo. Esse é um número muito absurdo, é um número muito alto, então isso deveria ter gerado uma comoção na medicina. Por que não gerou? E aqui que está o problema. Correlação não é causalidade. Deixa eu te dar um exemplo. Olha só esse gráfico. A linha vermelha mostra o consumo de queijo nos Estados Unidos. A linha preta mostra o número de pessoas que perdem a vida enroscadas no próprio lençol. As duas sobem juntas. Será que o queijo causa perda de vida por lençol? Claro que não. Mas, para o secretário dos Estados Unidos, ele pode associar o uso de paracetamol. Aí, isso daí é a correlação. Quando você tem uma relação, se você tem uma ocorrência igual, você tem uma ocorrência que sobe ao mesmo tempo, mas, como a gente sempre fala, a correlação não é causalidade. Então, não significa que a causa de um... Que um é a causa do outro, ok? A maior incidência de autismo. Mas por que as gestantes usam paracetamol? Vamos dar um passo para trás. Uma grávida usa paracetamol porque está com dor ou febre. E o que causa febre? Infecções. E adivinha? Inflamações e infecções na gravidez são, por si só, fatores de risco estabelecidos para alterações no neurodesenvolvimento. Aqui tem um exemplo de um estudo que conta isso. Então, quem é o culpado verdadeiro? O remédio que apagou o incêndio ou o próprio incêndio? E eu vou mostrar para vocês agora mais dados que vão explicar por que... E isso daí que eu já falei também aqui, também vale para a parte do ácido fólico, tá? Que muita gente fala assim, é a falta de ácido fólico que causa o autismo. Não, não é. Muitas pessoas que têm autismo têm os genes que causam a deficiência do folato no cérebro. Okay? Não significa que um está... existe a correlação, mas não existe a causalidade, ok? Que os pesquisadores sérios não levam isso como verdade. Aliás, é quase um consenso em várias sociedades médicas, e eu também vou te mostrar já já. Mas pesquisadores noruegueses descobriram algo fascinante. Pais com maior risco genético para TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tendem a usar mais paracetamol na gravidez. E pais com maior risco genético para autismo tendem a ter mais enxaquecas tratadas com paracetamol. Ou seja, ou é uma coincidência, ou pessoas que tenham o background genético que predispõe ao autismo, a ter filhos com autismo, também predispõem a ter mais enxaqueca, por exemplo. Pô, se é doença genética... Eu não tinha visto esse vídeo, tá? Mas se a doença genética, obviamente que se você tem TDAH, por exemplo, não cheguei a tomar muito, mas eu tenho uma sensibilidade muito mais alta para dor do que a maioria das pessoas. Tanto que eu tenho um negócio chamado... uma TPM disfórica, tipo uma tensão pré-menstrual disfórica, que é uma sensibilidade maior aos hormônios, né? A queda e aumento de hormônios. E você sente, assim, você fica com vontade de ficar sem vida. Então, vamos colocar assim para eu não usar a palavra que é proibida no YouTube. Mas é praticamente uma sensibilidade muito alta a certas coisas. Então, assim, a pessoa que tem TDAH e normalmente autismo tem uma hipersensibilidade muitas vezes, né? Dependendo de onde você está no espectro, que você vai ter uma supersensibilidade a certas coisas, talvez precise usar mais medicamento, tá? Mas é aquele negócio. Se o pai e a mãe têm, é muito mais provável que o filho tenha porque os pais têm do que pelo uso do medicamento. Vamos agora ver o estudo mais importante do assunto. Esse estudo, que é de abril de 2024 do JAMA, é o maior estudo já feito sobre o tema. 2.480.797 crianças suecas acompanhadas por décadas. Esse estudo que eu falei, tá?
Então a gente tem que levar as conclusões desse estudo muito mais a sério do que qualquer de outro estudo. E esse estudo ele é brilhante porque não é só o tamanho, está na metodologia, a análise por controle de irmãos. Como que funciona? Eles pegaram as famílias com mais de um filho. Vamos supor que numa gravidez de um dos filhos, a mãe tomou paracetamol. E na outra, não. Isso vai controlar, porque os dois têm a mesma genética familiar, têm o mesmo ambiente doméstico, mesma classe social, mesmo estilo de vida. Tudo que é compartilhado entre irmãos. Então, se há mais incidência nesses irmãos que usaram paracetamol na gestação, aí sim, talvez a gente suspeitasse de que o paracetamol gera autismo. E o que o estudo mostrou? Quando eles olharam os dados brutos, ou seja, sem o controle por irmãos, aparecia uma pequeníssima associação, um hazard ratio de 1,05, ou seja, 5% mais chance. Aqui, você estava incluindo mães que só têm um filho, por exemplo, ou mães que tomaram paracetamol na gestação de 2 filhos igualmente. Quando eles aplicaram o controle por irmãos, ou seja, quando eles olharam só essa situação, que há uma divergência, um filho usou e outro filho não usou, o hazard ratio caiu para 0,98, que é muito próximo de 1, ou seja, não faz diferença. Se ainda a gente fosse ser criterioso, diria até que reduziu 2%, mas não é verdade, tá? Dentro da margem de erro. A conclusão, então, desse estudo foi cristalina. O uso de paracetamol na gravidez não foi associado ao risco de autismo na análise de controle de irmãos. Sabe quem que financiou esse estudo? Foi a indústria farmacêutica? Não, foi o próprio NIH, o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. O governo americano financiou a pesquisa que contradiz o seu próprio secretário de saúde. Diante de toda essa evidência, qual é a posição oficial das organizações médicas? Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas, ACOG. Não há evidência clara que prove uma relação direta entre o uso prudente de paracetamol na gravidez e problemas de desenvolvimento fetal. Sociedade de Medicina Materno-Fetal. A evidência é simplesmente inconclusiva. Não tratar febre representa riscos muito maiores. O próprio FDA, a Agência Americana de Medicamentos, mantém o paracetamol como medicação segura na gravidez quando usado conforme indicado. Mas vale destacar que isso vai mudar porque o secretário de saúde lá trocou todo o painel de especialistas e colocou só gente que concorda com ele. A Anvisa, por exemplo, aqui no Brasil... Ele demitiu um monte de gente falando que existiam, como é que fala? Discrepâncias. Sabe aquela coisa, aquela desculpa, né? Pra dizer que simplesmente as pessoas não estão concordando comigo, então eu vou demitir todo mundo? É tipo o Mandetta, né? Na era Bolsonaro. É exatamente isso. E o Robert Kennedy, se vocês olharem a história dele aí, cara, ele tem muito mais, sabe, rolo com essa parte de saúde, de negacionismo, de ciência na área da saúde, que vocês não fazem nem ideia. Alerta com relação ao paracetamol, apenas para risco de lesão hepática se você usar doses excessivas, mas não sobre autismo. Pessoal, manter um canal como esse aqui exige tempo e investimento. Por isso, eu preciso da sua ajuda para combater a desinformação e propagar. Dependendo do nível de membro, você vai ter até PDFs extremamente organizados. Por que essa questão voltou à tona agora? Robert F. Kennedy Jr., que é o secretário de saúde americano, e o presidente Donald Trump anunciaram que iam revelar a causa da epidemia do autismo, como eles chamam, e apontaram o paracetamol. Quando o Wall Street Journal noticiou isso, as ações da Kenvue, que é a fabricante do Tylenol, despencaram 7,5% em um único dia, e no mês, mais de 20%. Mas por que será que o RFK acredita tanto nisso? A primeira hipótese... Lembra que eu falei que podia ter alguma coisa que levava, né, ao dinheiro, ao capital, né, ao material? Então, eu, como uma pessoa que anda estudando muito comunismo, né, eu procuro olhar bastante pelo lado do capital, do follow the money. Sempre tem alguma coisa por trás. Então, como eu falei antes, eu não tinha assistido esse vídeo ainda, mas talvez ele responda o que eu já tinha falado antes sobre vamos ficar de olho que alguma coisa vai aparecer. Vamos ver. Hipótese, obviamente, é porque ele, sendo advogado de formação, sabe mais do que todos os pesquisadores do assunto, ou que ele até acredite mesmo no que ele fala. Tem gente que acredita em muita coisa. Mas a segunda vem uma parte que eu prometi lá na introdução sobre o dinheiro. O RFK Jr. não está lutando contra a Big Pharma. Ele está lucrando com a Big Pharma. Olha só os números. ele ganhou quase 2,5 milhões de dólares em taxas de processos judiciais contra empresas farmacêuticas. E não para por aí. Na organização antivacina que ele fundou, a Children's Health Defense, ele recebia mais de 25 mil dólares por semana para espalhar teorias conspiratórias sobre vacinas e medicamentos. Eu acho importante a gente ver o currículo dele para a gente entender de onde ele vem. Aqui vem também um conflito de interesse muito gritante. Mesmo sendo secretário de saúde, ele continua recebendo 10% de taxa de contingência de processos contra empresas farmacêuticas. Ou seja, quanto mais ele conseguir prejudicar a confiança em medicamentos e vacinas, mais o escritório da advocacia dele processa essas empresas e mais dinheiro ele ganha. Mas calma,
tá só começando, esse não é o primeiro rodeio do RFK. Em 2019, ele viajou para Samoa, um pequeno país no Pacífico, para desencorajar as pessoas de tomarem a vacina contra o sarampo. O resultado, um surto devastador que infectou milhares de pessoas e tirou a vida de 83, a maioria criança. Antes disso até, em 2005, ele escreveu um artigo na Rolling Stone alegando que uma substância que era um conservante de vacinas causava autismo. A própria revista teve que retirar o artigo depois e se retratar, porque se provou completamente falso. No podcast de Joe Rogan, em 2023, ele alegou que dados iniciais do CDC mostravam 1.135% de aumento no risco de autismo por causa da vacina de hepatite B de bola. A alegação essa que foi repetida essa semana pelo presidente norte-americano. E, obviamente, isso também é uma completa mentira. Então, o padrão parece claro. Pegar correlações fracas, olhar de uma forma... O cara tem uma fundação que espalha essas coisas, que espalha essas mentiras, que são completamente, já foram completamente desbancados pela ciência. Que não tem mais teste que esses caras façam que possa desbancar isso. Então, assim, tem que ver onde que tá o dinheiro. forma amadora, ignorando fatores de confusão, criar pânico público e, supostamente, lucrar com os processos judiciais que surgem depois. Quer dizer, o RFK Jr. critica o conflito de interesse de cientistas que recebem financiamento de empresas farmacêuticas, e é óbvio que isso é válido, é um problema realmente. Mas ele mesmo tem um outro conflito de interesse, lucra diretamente quando consegue prejudicar a confiança em medicamentos. É como se um bombeiro ganhasse dinheiro toda vez que uma casa pegue fogo, independente de apagar ou não esse fogo. Você confiaria nesse bombeiro? Ele vai estar interessado em apagar o fogo ou ter mais fogo. Deixa eu te explicar também por que essa desinformação é tão perigosa. E esquece política, gente. Lembra de uma coisa, febre não tratada na gravidez aumenta risco de aborto espontâneo, de defeitos congênitos, de parto prematuro, de problemas neurológicos no bebê. Nos Estados Unidos, eles não têm dipirona. Se as grávidas pararem de usar paracetamol por medo, o que sobra para elas usarem? Ou não fazer nada e ter esses riscos, ou usar anti-inflamatórios, que têm problemas muito maiores, problemas renais, cardíacos, fetais, ou usar até opioides, que tem, obviamente, o risco de dependência, e a criança pode nascer com abstinência a opioide no momento que use muito opioide, sem contar a epidemia de vício que eles já têm lá nos Estados Unidos em opioide. Então vamos dar um veredito final? Se a gente... A febre que pode causar uma piora no quadro de autismo é um desconforto que dá para aguentar, segundo o Trump, tá? Olhar o estudo de 2,5 milhões de crianças, o paracetamol não causa autismo. O autismo é 80 a 83% genético, tem mais de 1.200 genes envolvidos. O maior estudo com controle adequado não encontrou associação. E as organizações médicas mundiais mantêm o paracetamol como seguro. Então, não entre em... Sim, cachorro com a outra. É porque acho que tem muito essa coisa dos Estados Unidos, né, eles são extremamente capitalistas. Então, assim, a política que eles fazem normalmente é para benefício financeiro deles, né? Então, eles fazem uma política, realmente, a gente não pode esquecer a política, mas nesse caso, ou pelo menos na maioria, né, a ligação política ela está muito vinculada com a ligação financeira também, com ganhos financeiros. Em pânico, tá? Se for indicado, se for necessário, use paracetamol na dose segura, existe uma dose tóxica do paracetamol, pelo menor tempo. Então nunca se automedique, converse com seu médico, com seu obstetra. Tratar a febre é importante também para o desenvolvimento saudável do bebê. E desconfia sempre de quem lucra com o medo que espalha. Exija evidências científicas sólidas, não apenas correlações e crenças. O RFK Jr. prometeu que ia trazer evidências, e ele não trouxe. Pelo menos até o dia que eu estou gravando esse vídeo, não aconteceu. Ele simplesmente repetiu o que ele sempre acreditou e que já foi desmentido pela medicina. Se esse vídeo te ajudou a entender a ciência por trás dessa polêmica, compartilha com aquela amiga. É isso. É isso. Ele, tudo que eu tinha falado aqui, ele falou talvez de uma forma um pouquinho melhor, com mais dados, né, que ele conseguiu mostrar, mas é isso aí, como a gente sempre fala, não quer confiar na gente, não confie, procure por si mesmo, vocês vão ver, ok? Só cuidado com as fontes que você procura, ok? E eu vou ficando por aqui, tá? Vou encerrar o corte, e quem tiver na live fica aí que a gente vai voltar pra live, mas um beijo e tchau!